Ok. Tá gravando? Tá todo mundo vendo já a minha tela? Já tá transmitindo aí ou já tá chegando? Pronto, chegou Já. ali. Então vamos lá. Eu quero que vocês interajam bastante aqui para a gente corrigir isso, tá? Então vocês podem falar e a gente vai conversando e discutindo dessas questões, tá? Então vamos começar aqui na nossa primeira questão, que é a questão número 1. Aqui, ó, dentre os... Posso fazer? Pode ser. Ó, dentre os números abaixo, aquele que é múltiplo de 4 e múltiplo de 7 ao mesmo tempo. Eu acho que essa aqui a gente já corrigiu, não corrigiu? Corrigiu até os 5, se não me Ah, engano. verdade, verdade. A gente já corrigiu até os 5. Então vamos começar lá da 6. Desculpa, vamos da 6 para frente. Quer fazer essa aqui também? Foi o Pedro que falou antes ali, ou Pedro? Fui eu. A Tá, 6 a então gente vamos lá. também já fez. A gente parou na 7. A 6 A também 6 fez? corrigiu porque deu 20. Tá. Então vamos para 7. Então, já tem várias corrigidas aqui. Então vamos para 7. Ó, uma pilha comum dura cerca de 90 dias, enquanto uma pilha recarregável chega a durar 5 anos. Nossa, a pilha recarregável não precisa recarregar? Claro que precisa, né? A gente precisa ficar recarregando ela várias vezes depois que usa, né? Se considerarmos que um ano tem aproximadamente 360 dias, poderemos dizer que uma pilha recarregável dura em relação a uma pilha comum quantas vezes? Aí como é que faz esse cálculo? Quer fazer essa, Pedro, também? Pedro? Pode ser. Eu só preciso Pode fazer o ser? cálculo primeiro. Tá, mas vamos lá, vamos devagarinho. Pensa aqui comigo, olha só. Ele está falando que se a gente usar o ano como 360 dias e que uma pilha comum dura 90 dias, quantas vezes o 90 cabe dentro do 360? Se a gente tirar os zeros, pensa, 9 vezes quanto vai dar 36? Eu vou fazer o cálculo. Tá, 4. tudo bem. 4, né? 9 vezes 4 dá o 36. Então, o 90 cabe 4 vezes dentro do 360. Como são 5 anos, em um ano cabe 4 vezes, em 5 anos vai caber quantas vezes? Daí tem que fazer 4 vezes o 5, que dá quanto? 5, que dá 20. 20. 20. Então, a nossa resposta aqui, ó, a correta, uma pilha comum, aliás, uma pilha recarregável, dura 20 vezes mais do que uma pilha. Aliás, uma pilha recarregável dura 20 vezes mais do que uma pilha comum. Essa aqui é a resposta, é a nossa C. Valeu, Pedro. Vamos para a próxima aqui. 8. Quem quer fazer essa 8 aqui e explicar para a gente? Essa aqui eu acho que a gente fez também, não foi? Daquele dos algarismos afilhados, que a gente Foi olha. já respondeu essa aí. Já respondemos, né? Porque aí a gente pegou, só para lembrar como é que foi, a gente pegou aqui os divisores do 56 e a gente olha os últimos dígitos dos divisores do 56. Ó. Tem 1, tem 2, tem 4, tem 7, tem 8, tem o 4, que é o último dígito do 14, tem o 8, que é o último dígito do 28, e tem o 6, que é o último dígito do 56. Então, os afilhados vão ser o 1, o 4, o 2, o 1, o 2, o 4, o 6, o 7 e o 8. Aí ele pergunta quais são os afilhados dos 57. Então a gente tem que fazer aqui o cálculo dos 57. Deixa eu fazer aqui a continha, peraí. Aqui tá bom. Ó, vamos fazer quem são os divisores. Opa! Aqui, deixa eu pegar nosso lápis. Os divisores. Os Só um instantinho, afilhados Maria. são... Os afilhados são só os últimos dígitos dos divisores. Os últimos dígitos dos divisores. Então vamos pegar os divisores do 57. O 1 e o 57. 57 é divisível por 2? Sim ou não? Não, né? Porque ele não termina nem em 0, nem em 2, nem em 4, nem em 6, nem em 8. Então vamos tentar o próximo número. Será que ele é divisível por 3? É, né? Porque olha só, 5 mais 7 dá 12. Quando a gente soma o 12 ali, 1 com 2 dá 3. Então vai dar 3 aqui. E a gente tem o próximo é 19. Ok. Vamos pegar se tem mais algum número aqui no meio do caminho. A gente tenta dividir por 4, não faz sentido porque não é par. Por 5 também não precisa. Por 6 não precisa porque também não é par. Por 7, será que o 57 aparece na tabuada do 7? Vamos pensar lá na frente. Ó, 49, depois do 49 vem 56, depois do 56 vem 63. Opa, pulou direto o 57, logo a gente sabe que ele não vai ser divisível por 7.
Por 9, será que ele aparece na tabuada do 9? Também não aparece. E assim, ó, a gente já praticamente está quase encostando aqui no outro número, mas eu vou continuar até encostar aqui para não ter problema, para a gente ter certeza que não tem mais nenhum divisor, tá? A gente já está no 9. 10 não vai ser porque não termina com 0. 11 não vai ser porque os múltiplos de 11 têm uma cara muito fácil para a gente, né? Tipo 11, 22, 33, 44, tá vendo? É bem fácil de ver que esse cara aqui não é múltiplo, porque o múltiplo vai ser o 55. Vamos para o próximo número, que é primo já direto, tá? O 13. Será que esse cara aqui é divisível por 13? Esse aqui eu tenho que fazer conta, tá? Porque a gente não tem o critério de divisibilidade por 13 e ele já está bem para frente, né? Quantas vezes cabe o 13 ali? 13, 26, 39, 52. Cabe 4 vezes. 4 vezes aqui deu 52 e sobrou 5. Opa, sobrou 5, não é divisível. Então, o 13 também foi eliminado. 14 não precisa testar porque ele é par. 15 não precisa porque termina com 5. O 16 também não precisa porque é par. O 17 a gente precisa testar também. Ó, 57 dividido por 17. Eu acho que não vai ser, tá? Mas vamos ver. 17 mais 17 fica 34. 34 mais 17 fica 51. 3 vezes. 3 vezes o 17 fica 51. Sobrou 6. Também não é divisível. O 18 não vai ser e o 19 a gente já chegou. Então, os únicos números que são divisores dos 57 são esses 4 aqui de cima. Vou escrever de novo aqui para ficar mais bonitinho, tá? Ó, divisores dos 57. Quem são? 1, o 3, o 19 e o 57. Aí a gente pega a questão do que é o afilhado. Afilhado é o último dígito de cada um dos divisores. Agora a gente lê só quem está sublinhadinho. Quem são os afilhados, então? 1, 3, 9 e 7. Pronto. Entenderam ali, pessoal? Maria, que estava perguntando ali enquanto eu estava explicando ali. Foi agora, entendeu? Sim, eu só estava um pouco confusa. Não, mas é que também essa definição aqui não é uma definição que a gente usa muito, e por isso que, inclusive, apareceu aqui no meio do texto. Vamos para o próximo aqui, ó, exercício 9. Ana, Beatriz, Carolina, Diana e Elaine, em roda, brincam de falar números consecutivos. Ana começa com 1, depois Beatriz 2, e assim por diante, conforme ilustrado na figura. Elas iniciam a brincadeira no sentido horário, quer dizer, do mesmo jeito que o relógio anda, né? E mudam o sentido toda vez que o número falado é múltiplo de 7. Então é assim, ó, vai andando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o próximo vai ser o contrário: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 15 já vai ver na outra direção e assim vai indo. Prof, sabe o que eu fiquei pensando? Quem vai pensar assim, vamos sentar aqui, vamos fazer uma roda e vamos brincar de falar número, tipo, aleatório, assim. Isso normalmente não acontece, mas a ideia é só para ilustrar um exemplo aqui, né? Que tipo, ele vai andar até 7 numa direção, depois 7 na outra direção, depois 7 na outra direção. Isso aqui parece muito mais um movimento de uma máquina de lavar, que ela gira um pouquinho para um lado, gira um pouquinho para o outro, gira um pouquinho para o lado, gira um pouquinho para o outro. É mais ou menos o que acontece na nossa máquina de lavar se ela for daquelas que o buraco é em cima e não o buraco na frente, tá? Professor, Fala. eu posso fazer que na aula retrasada você falou que eu podia fazer. Eu posso fazer? Sim, eu lembro. Pode fazer sim. Então, assim, ó, vai ficar mais fácil se a gente, em vez de escrever isso de forma circular, a gente escrever isso de forma linear, tá? Então, eu vou pegar, primeira coisa que eu vou fazer um desenho para facilitar o nosso entendimento ali, tá? Então, eu vou fazer a seguinte, ó. Assim, ó. Ana, Beatriz, esqueci quem que é com C. É Camila? Não, Carolina. Aí depois tem a Diana e depois a Elaine. Ok, tá? Então, em vez de colocar num círculo, eu coloquei aqui em forma linear, tá? Então, vamos começar ali com os números. Me explica como é que você fez a Vitória, né?
Sim. Tá. Como é que faz isso aqui, Eu Vitória? eu não fiz risco nenhum na linha assim. Tá. Eu usei o desenho daqui, daí eu fui fazendo Aham, com o lápis, apontando e pensando na minha cabeça. Daí foi 1, aham. 2, 3, 4, 5, 6, fui fazendo. Certo. Então, basicamente, você foi contando ali, né? Tipo, é um negócio bem de uma experiência. Você vai testando, testando e organizando ali para ver o que que acontece, né? Você conseguiu parar onde? Qual foi a sua resposta? Ah, minha resposta foi a Diana. Tá. Beleza. Então, assim, ó, você chegou na Diana. Deixa eu fazer do meu jeito aqui para ver se vai chegar também na Diana, tá? Não que o teu jeito esteja errado. Provavelmente vai estar certo também, tá? Mas é só que eu vou tentar solucionar de um outro jeito. Então, eu vou começar aqui a nossa contagem. Vai até o 32, né? Então, começou. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem 6, 7. O próximo eu tenho que voltar aqui, ó. Então, eu vou continuar aqui. Vou começar com outra cor para ser ao contrário. 8, 9, 10, 11, 12. Aqui vem o 13. Aqui vem o 14 para o E. Aí no 14, a gente tem que voltar de novo para o outro lado. Aí vai começar 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá vendo? E a gente vai repetir a mesma coisa. Vai repetir o mesmo período. Então vai acontecer que vai ter um movimento que vai para frente e para trás com o mesmo tamanho. Então vai acontecer da gente ir 7 para frente, 7 para trás e depois volta no mesmo lugar, tá vendo? Ó, vou mostrar de novo o que, que eu acabei de fazer. Deixa eu escrever aqui os outros números aqui embaixo para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Ó, eu fiz aqui, ó, então, o 9, o 12, aqui embaixo vem o 13 e depois aqui vem o 14. Aí no 15 vai começar aqui de novo, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aqui vai voltar o mesmo esquema, só que aqui, ó, 22, 23, ao contrário, do mesmo jeito que estava o outro, tá? Então a ideia é que eles vão se repetir de 14 em 14 no mesmo lugar, tá? Então vai ser meio estranho o movimento de ir e voltar, mas é o mesmo mapa, é o mesmo desenho, depois que passa 14 vezes, tá? Então é a mesma coisa que eu dividi em vez de por 7, por 14. Vou pegar e vou escrever esse negócio aqui de uma forma linear para ficar mais fácil para entender. Eu sei que aqui seria mais fácil da gente colocar o dedo ali e ficar rodando, mas desenhar aquele negócio ali com os númerozinhos um dentro do outro é praticamente impossível para mim com o quadro que eu tenho. Então eu vou copiar essa sequência aqui, só que em vez de usar os números, eu vou usar a letra A, B, C, D, E, A, B, e aí depois eu faço ao contrário. Tá, 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 até chegar em 14. Quer ver? Ó? Vou escrever aqui do lado. Então, a nossa sequência de letras quem é? É A, B, C, D, E. Aí depois começa ao contrário. Aliás, começa ao contrário nada, continua no A. Aí vem A, B, e aqui começa a gerar a sequência ao contrário. Aqui, ó, no caso, cadê? O 8, 9, então vai ser A, E, D. Então, ó, deixa eu copiar aqui. A, E, D, C, B. Onde é que a gente parou aqui? B. Aí depois A, E. Então, deixa eu copiar aqui a última letrinha aqui. B, A, E. Então, eu coloquei aquilo de forma linear, tá vendo? Eu peguei os primeiros 14 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu coloquei 14 aqui no mesmo lugar, mas é o... Cadê aqui? Aqui é 13, não é 14. 13 e depois aqui o 14. E aí sim eu começo de novo, 15, 16, 17, 18 e assim vai indo, tá vendo? Então, essa sequência aqui, ó, é a sequência que aparece as pessoas contando. Então, a primeira Ana, tararara, e agora a gente só
em vez de trabalhar com 7, a gente vai trabalhar com 14. Eu vou colocar os números nessa posição aqui, nessa sequência, um depois do outro, já, e vai ficar linear de novo. Então, aqui tem 14, mais 14 fica 28, e qual que é o número que ele pediu ali? 32. Então, eu vou começar aqui, 28, 29, 30, 31, 32. Para mim, apareceu o E. Por que apareceu o E aqui nessa sequência? Porque quando a gente foi aqui para o E, ele voltou para o A. Tá vendo? Então, eu acho que é o E. Mais alguém chegou no E quando foi resolver? Ou mais alguém chegou no D como a vitória? Outras pessoas resolveram esse exercício? Eu cheguei no D. Chegou no D? Na Diana. Chegou na Diana também? Então, vamos ver o que eu fiz de errado aqui, o que eu contei de errado. Então, vamos lá. Vou usar o desenho aqui como foi sugerido aqui. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... 32 Diana, é verdade, tá certo, é Diana mesmo. Então, o jeito que eu montei ali não deu certo. Parece que é realmente a Diana. Então, tá correto aqui a afirmação, é a Diana. Fui tentar colocar em forma linear e não deu certo aqui a minha abordagem. Eu devo ter contado errado aqui. Tá. É porque não começa no 0, começa no 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 14. Aí depois aqui o 15. Depois aqui o 29. Então, 29, 30, 31, 32. Não, tá certo, é a Diana mesmo. Fechou. Vamos para o próximo exercício. O exercício 10. Esse daqui é um exercício que é um pouquinho mais complicado pelo tamanho dele. Porque assim, se a gente for desenhar esse negócio todo aqui, essa tabela ela é gigante, né? Vai até 1007 aqui nessa direção e vai até 507 aqui nessa outra direção. Isso aqui é um experimento que até a gente consegue fazer no Excel num outro momento, quando a gente pensar em... Esse daí eu não consegui fazer. Tá, a gente vai entender o que acontece aqui. Olha só, na primeira linha tem a palavra OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e ele vai repetindo de 5 em 5, tá vendo? Ó, OBMEP, 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 e assim vai indo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quem que está nessa posição aqui, ó, 1007. Então, eu tenho que encaixar várias e várias vezes até chegar aqui. Só que, em vez de eu fazer isso, eu posso simplesmente dividir por 5 e ver qual é o nosso resto. Então, olha só o que eu tenho que fazer aqui. Ó. Eu tenho que pegar 1007, dividir por 5 e ver quantas vezes cabe e depois olhar o nosso resto que vai sobrar aqui. Então, começa aqui com o 10, dá 2 vezes o 5 vai dar 10, faz a escadinha, deu 0, desceu 0, 0 cabe 0 vezes aqui, 0 vezes esse dá 0, depois desceu 7, o 7 cabe uma vez, esse vezes esse fica 5, e deixou o resto 2. Esse resto, ele é muito importante para a gente, porque é ele que vai gerar a nossa resposta. Mas a resposta aqui da divisão não é isso daqui, professor? Então, a divisão, como eu já falei em um outro momento para vocês, é a única das operações que a gente tem que tem duas respostas. Uma das respostas é o resultado, aqui no caso, né, que é o quociente, e a segunda resposta é o resto. Quando a gente está trabalhando com divisão, que não é com vírgula, né? Nesse caso, a gente sempre tem dois resultados. Quando está trabalhando com vírgula, que é um capítulo logo em seguida que a gente vai ver, aí sempre vai ter uma resposta só e vai ser o coeficiente, porque aí a gente vai continuando com a vírgula e não vai ter resto. O resto não vai existir, porque a gente sempre vai conseguir encaixar o resto dos números aqui depois da vírgula, tá? Então, a nossa resposta aqui são duas coisas. É esse número aqui, ó, então cabe 201 vezes a palavra OBMEP e ainda resta dois símbolos que a gente não consegue encaixar. Então, quando a gente olha aqui para o problema, qual vai ser o segundo símbolo? Olha só, então aqui, OBMEP, OBMEP, e aí vai ter mais dois símbolos. Então, o O e vai parar em cima do B. Tá vendo? Porque o nosso B está aqui. Se a gente vai contando, ó, 5, depois 10, depois assim vai indo, no final do 1005 vai estar aqui em cima do P, 1006 vai estar em cima do O,
e 1007 vai estar em cima do B. Então, eu tenho certeza que vai estar nessa colunazinha aqui, ó, do 2. Ok. Só que ele tem ainda mais uma outra informação, que é o seguinte. Além das colunas, a gente vai ter as linhas. Nas linhas está sendo dividido por 2. Então, tem a linha que tem o 1, tem a linha que tem o 2, tem a linha que tem o 3, e assim vai indo, mas elas vão se repetindo. Então, se eu pego o 507 e divido pela quantidade de linhas que eu tenho, que é 2, vai acontecer o mesmo processo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu copiar. Então, 507 dividido por 2 vai dar 2 aqui, aqui ficou 4, restou 1, desceu 0, veio 5, 5 aqui veio 10, restou 0, desceu 7, deu 3, 3 vezes, opa, aqui 3, 3, deixa eu escrever menorzinho aqui para caber bonitinho aqui. Então, aqui ficou 7, e aí quando eu faço menos 6, deixou o resto 1. Então, o nosso resto aqui, ó, sobrou 1. Então, o 1 significa que não vai parar em cima do 2 aqui. Então, se a gente for pensando, ó, aqui linha 1, 2, depois 3, 4, e assim vai indo. O 507 é ímpar. Então, vai parar na linha dos ímpares. Então, com certeza está nessa linha aqui. Então, tem que pensar, o tipo de linha é essa, e o tipo de coluna que vai cair vai ser em cima do B. Então, a letra que aparece aqui nesse xizinho lá embaixo vai ser o B. Porque se a gente vai encaixando as palavrinhas, vai parar a última letra aqui no B, e se a gente vai encaixando aqui as linhas, a última linha que aparece vai ser essa daqui da UBMAP. Então, com certeza, a letra que aparece aqui vai ser o B. É só um lance de ir encaixando mesmo, tá? Que é praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui no exercício anterior, só que aqui a gente conseguiu ir contando porque era pouquinho, né? 32 a gente consegue fazer. Aqui são 200 e poucas vezes nessa direção e mais 200 e poucas vezes nessa outra direção. Então, é muito passo para a gente ficar dando para conseguir calcular. Então, a gente teve que dividir e olhar o resto para conseguir chegar no resultado. Então, a resposta, com certeza, vai ser a letra B, que tem a letra B, tá? Vamos continuar corrigindo aqui as próximas questões. Ó, essas questões aqui, ó, elas são ainda um pouco mais difíceis do que as questões anteriores. As questões anteriores, elas aparecem na UBMAP, aqui, em outros tipos de concurso, mas essa aqui já aparece mais em vestibulares e Enem, tá? Que é um jeito que as pessoas têm de ingressar nas universidades públicas também hoje em dia, tá? Então, vamos para a questão 11. Quem que fez a 11 aqui quer explicar para a gente? Sofia, você fez essa questão 11? Tá, então deixa eu pegar uma outra pessoa que fez. Gabi, você fez a questão 11, Gabi? Não, eu vou ter que fazer. Como é que é, Gabi? É que tá no barulho aqui, eu vou escrever no chat, peraí. Mas, Jonathan, eu posso fazer a 12. Tá. Não, era as duas páginas Eu aqui. Ainda consegui, coloquei. prof. Você Eu conseguiu? consegui fazer a 11. Então vamos lá. Você consegue me ajudar a fazer essa então, Gilberto? Uhum. Então vamos lá. Deixa eu ler para você aqui. Ó. João fez caminhada a cada 4 dias. Pedro, vizinho de João, fez caminhada no mesmo local a cada 6 dias. Considerando que Pedro e João se encontraram hoje fazendo caminhada, eles se encontrarão novamente daqui a N dias, quer dizer, daqui a tantos dias que eu não sei quanto que é. Qual das alternativas abaixo indica o valor possível para N? Como é que você fez o... Olha, Pode eu fiz falar. assim. Eu tive um pouquinho, eu perguntei, eu fiz a questão e perguntei pro meu pai se estava certo, porque ele é bom em matemática. Aí, ó, eu fiz assim, 30 é só. Ele só tá na tabuada do 6, não tá no 4, então não pode ser. Isso, 32 só tá na do 4, eu isso, acho. E o exatamente. 30, o 42 também não está num outro, não. Mas o 36 está nos dois.
Isso, muito bem. Então, assim, ó, um jeito de perceber foi exatamente isso que o Gilberto fez. Em que números dessa lista aqui estão nas duas tabuadas ao mesmo tempo? Por que pensar na tabuada ao mesmo tempo? Porque é o seguinte, ó, a primeira vez que ele vai andar vai ser tipo hoje, aí depois ele vai daqui a 4 dias, depois 8 dias, 12 dias, e assim vai indo. O outro coleguinha aqui, que é o vizinho dele, o João, também vai fazer esse mesmo processo. Eles saíram hoje, no caso, dia 0, depois vai no dia 6, depois vai no dia 12 e assim vai indo, tá? Então, as possibilidades deles se encontrar vão depender dos múltiplos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer esse mesmo processo que o Gilberto falou, colocando aqui ó, os múltiplos do 4 e os múltiplos do 6. Então, vamos fazer essa tabelinha aqui, tá? Então, vamos fazer a tabelinha dos múltiplos. Lá, começando os múltiplos do 4. Esse é 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Vou continuar aqui. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu vou fazer um pouquinho mais, porque a gente tem que chegar até o 32. Ó, aí depois do 24 vem o 28. Depois do 28 vem o 32, depois vem o 36, depois vem o 40. Até o 40 tá bom aqui pra gente. Vou fazer a mesma coisa agora dos 6, tá? Ó, múltiplos do 6. Vai ser o 6, o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42. Tá. O que acontece? Se eu for olhar nessa tabela aqui, vão ter alguns números que são múltiplos dos dois ao mesmo tempo. Ó, o 0, o 12 vai ser também múltiplo dos dois ao mesmo tempo, o 24 vai ser ao mesmo tempo, e depois o 36 também vai ser ao mesmo tempo. Se eu tivesse perguntado para vocês qual foi o primeiro dia que eles se encontraram novamente depois de ter saído juntos na primeira vez, seria no dia 12. Mas ele não perguntou qual era o primeiro múltiplo. Ele deu uma tabela ali com alguns números e o único que está aparecendo nos dois ao mesmo tempo, como o Gilberto viu, foi o 36. Então, isso daqui ó, são os múltiplos comuns entre o 4 e o 6. A gente não aprendeu esse ano uma coisa ainda chamada mínimo múltiplo comum. Que nesse caso, se a gente fosse olhar quem é o mínimo múltiplo comum que não é o 0, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, o 4 e o 6, vai ser o 12. Esse lance do mínimo múltiplo comum vai ser bem importante para a gente logo em seguida, que a gente ainda não olhou para ele, mas num outro momento ele vai aparecer e a gente vai conversar bastante sobre isso. Pode falar ali, o que foi? A gente aprendeu o mínimo múltiplo comum ano passado. Ah, aprendeu um pouquinho? Legal. Mas provavelmente não foi muito a fundo, assim, foi bem simplesinho, não foi? Tá, então beleza. Então vocês já sabem que existe essa coisa dos múltiplos comuns, tá? Então aqui foi um exemplo bem tranquilo do que a gente viu, tá? Vamos para o próximo exercício aqui, o 12. A Sofia agora quer fazer o 12? Já fez ali o 12? Beleza, então faz o 12 pra gente. Lê aqui e explica como faz. Qual é a soma dos 9 primeiros números naturais primos? Tá, então vamos pegar a nossa cola aqui lá dos primos que a gente tinha. Deixa eu ver se ela tá por aqui ainda. Que aí é mais fácil da gente já olhar direto para ela. Tá aqui, ó, a nossa cola dos primos. Os caras que estão com o xizinho vermelho são os primos. Tá, então vamos lá. Ok, a gente soma 2 primeiro. Com 3. Daí dá 5. Tá. 5. Mais 5. 10. Daí mais 7. Mais 7, 17. Mais 11. 11 dá 28. 28. Daí mais o 13 dá 41. 41. A gente já tá aqui nos 6 primeiros. Vamos pro próximo aqui. Vai. 41. 41 mais 17 dá 58. 58. Daí mais 19 dá 77. Isso, 77. Aí 77 mais o 23 dá 8, 9, 100. Dá 100. Certinho. Dá 100. Vamos ver se aparece o 100 aqui. Aparece o 100 certinho. É de fato o 100 aqui. Os 9 primeiros números
primos somam exatamente 100, tá? Legal essa questão. Vamos para a próxima questão aí. Valeu, Sofia. A 13. Quem que fez a 13 aqui e sabe explicar para a gente? Essa aqui eu acho também um pouquinho mais complicada. Quem que fez aí? Quer falar? Deixa eu ver. Uma outra pessoa que não falou ainda. Pessoal, tem que abrir mais a câmera aí. Tem poucas pessoas com a câmera aberta, hein? Deixa eu ver quem que não falou. Luísa, você consegue falar essa questão aí pra gente? A 13? Isso, a 13. Eu não fiz a 13. Não fez a 13? Tá. Você fez a 14? Ô, prof. Só um instantinho, Maria. Fez a 14, Luísa? Acho que eu não fiz essa página. Tá, beleza. Então, uma outra pessoa. Fala ali, Maria, o que foi? Maria? Você desligou o microfone, Maria. Prof, Fala. A resposta que eu tinha colocado na 13 foi 9. Eu não sei se tá certo. Tá, vamos ver então se de repente é 9. Deixa eu ler aqui a questão e aí você explica como fez, tá? Ó, Mariana estava em casa, aliás, na casa da sua amiga, Karine, e precisou ter o acesso à rede Wi-Fi. Na parede da sala, encontrava-se uma plaquinha com a senha de 6 dígitos que ela precisaria para ter acesso. Aí a senha aparecia isso daqui, ó, 2, 1, 4, um tracinho, 3, o 7. Ok, Mariana percebeu que faltava um dos dígitos na senha e perguntou a Karine que dígito seria esse. Sua amiga então lhe lançou um desafio, dizendo que a senha completa é um múltiplo de 9. Assim, Mariana descobriu que o número que faltava seria tururum. Como é que você fez essa então? Como é que você explica? Então, eu só olhei ali embaixo, 9, 1, 3, 2 e 6. Eu vi que poderia até ser 3 e 1, só que aí seria divisores, não múltiplos. Tá, mas olha só, aqui ele está 9, perguntando sobre a questão de ele ser um múltiplo de 9. Qual que é o critério de divisibilidade por 9, ô Maria? Esqueci. Tá, eu vou lembrar para ti então. O critério de divisibilidade por 9, como é que é? É a mesma coisa do 3, somar todos os números. Isso. Então, eu vou ter que somar todos esses dígitos aqui e vou ver se dá 9. Ou, se não dá 9, eu tenho que ver com que números eu vou somar aqui para que isso seja 9. Então, vamos somar os dígitos que estão aparecendo aqui, tá? Deixa eu só copiar eles novamente aqui. Aquilo ali seria um múltiplo de 9. Isso, ele falou, tá vendo ali, ó, que a senha seria um múltiplo de 9. Então, ali eu tenho o 2, o 1, o 4, tá? Na senha Tá seria faltando. Não. Que tá faltando um dígito aqui e que esse número total é um múltiplo de 9. Então, vamos somar os dígitos aqui, ó. 2 com 1 fica 3, 3 com 4 fica 7, 7 com 3 fica 10, e 10 com 7 fica 17, tá? Então, a gente ficou com 17. Aqui, ó, eu posso somar novamente. Se eu somo novamente isso daqui, ó, vai ficar 1 mais o 7, vai ficar 8. E quanto que está faltando para chegar a 9? 1. Então, a senha com certeza aqui, esse dígito que está faltando, tem que ser o 1. Porque se eu somo qualquer outro dígito aqui, vai passar do 9, e aí a gente não consegue ter a senha como verdadeira, tá? Então, ali, para a senha ser verdadeira... O número que faltava era múltiplo de 9. Não. O número total ali, ó, dizendo que a senha completa é múltiplo de 9. Então, ó, a senha completa é múltiplo de 9. Então, aqui a resposta correta vai ser a B, que é o número 1. Beleza. Vamos para a 14 aqui. Quem que ia fazer a 14 mesmo que eu já esqueci? Foi... Tá, por enquanto ninguém. Deixa eu ver aqui. Antônio, você fez essa 14, Antônio? Eu pensava que era só 128. Ah, não, mas tudo bem. Eu acho que você consegue fazer essa daqui porque ela é um pouquinho mais fácil. Vamos lá, lê para mim e me ajuda a fazer ela então aqui. Vai lá. Tenho 24 jogos de computador. Quantas são as possibilidades existentes, número máximo, para dividir esses jogos em grupos com quantidades iguais de jogos? Esse problema aqui é bem legal. Assim, o que acontece? A gente tem 24 jogos. Eu posso dividir um jogo para cada pessoa.
eu também posso dividir 2 jogos para cada pessoa e vai dar uma quantidade de pessoas. E assim a gente vai indo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? É pegar os divisores do 24. Então, é isso que a gente vai fazer. Como é que são os divisores do 24 aqui, Antônio? Vai lá. 1, como eu falei ali, e o 24 também, né? E depois, quem vem? 2, 2. E embaixo, quem vem aqui? 12. 12, perfeito. E depois vem quem? 4. Não, eu acho que dá por 3 também. O 24 não está na tabuada do 3? Ah, o 3. Isso, 3. 3 vezes quanto vai dar 24? 3 vezes 8. 3 vezes 8, isso aí. Aí depois o 4, como você já falou, 4 vezes quanto vai dar 24? 6. 6, perfeito. E o 5, como está aqui no meio do caminho, já não cabe mais, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? A gente pode ter um grupo com 24 jogos, posso ter 2 grupos com 12 jogos, 3 grupos com 8 jogos, 4 grupos com 6 jogos, ou ao contrário, 6 grupos com 4 jogos, 8 grupos com 3, 12 grupos com 2, ou 24 grupos com 1. Então, são 8 jeitos ao total da gente organizar isso daqui. Tem uma resposta que é 8? Tem uma resposta que é 8, que é a letra D. Então, vocês entenderam o que eu falei ali? Ó? Deixa eu escrever aqui no quadrinho. Valeu, Antônio, obrigado. Deixa eu só escrever aqui para todo mundo entender. Então, eu posso ter um grupo. Vou escrever aqui, ó, um grupo com 24 jogos. 2 grupos, mesma coisa aqui, 2 grupos com 12 jogos. 3 grupos com 8 jogos. 4 grupos com 6 jogos. E aí eu vou fazer o contrário. Na próxima aqui eu vou dizer, ó, são 6 grupos com 4 jogos. E aí eu vou pegando de novo os próximos jogos, os próximos múltiplos ali, ó, que vai ser 8 grupos com 3 jogos, 12 grupos com 2 jogos e 1 nada, é 24 aqui. 24 grupos com 1 jogo. Tá? Então, são 8 jeitos diferentes da gente organizar isso, tá vendo? Ó, pode ser um grupo com todos os jogos, tipo, uma pessoa só tem todos os jogos, 2 pessoas tendo 12 jogos, 3 pessoas tendo 8 jogos, 4 pessoas tendo 6 jogos cada um deles, 6 pessoas tendo 4 jogos cada um, 8 pessoas tendo 3, 12 pessoas tendo 2, ou 24 pessoas tendo um jogo cada um deles. Então, são 8 possibilidades. Fechou. Vamos para o próximo aqui, ó. Exercício 15. Tá, olha só, a gente está corrigindo ali, e vai acabar sendo muito trabalhoso se a gente ficar corrigindo aí até o final da aula, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem uma pausa aqui que começa às 11h05 e vai até 11h15. Depois da pausa, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho e depois a gente faz mais um pouquinho de revisão. A gente termina de corrigir essa parte aqui, ó, o 15, 16, 17, 18 e 19, semana que vem, na quarta-feira, depois que vocês fizerem, tá? Já que muita gente não fez aqui a página 129, que também estava aqui no nosso Classroom, ó, eu coloquei lá na semana passada, ó, 13 de agosto, tarefa para a próxima aula, terminar a página 128 e 129, tá? Então eu vou deixar para quarta-feira que vem a gente terminar de corrigir esse pedaço aqui, que só faz sentido corrigir se vocês fizeram, né? Se não fizeram, não adianta ficar corrigindo. Então a gente termina de corrigir isso na próxima aula, vamos fazer um intervalo, na volta eu falo da atividade, que é do trabalho, e depois a gente faz mais uma revisão, tá? Então, volta 11h15. Intervalo agora. Tá? Tchau. Até já. Tchau.